Fala, meus amigos, muito boa tarde. Hoje, dia primeiro ano de 2023, domingão, né? Pessoal, eu quero deixar para vocês aqui, primeiro de tudo, uma mensagem, né? De ânimo, uma mensagem de fé, que esse ano vai ser realmente um melhor ano de toda a vida que você já teve, nas nossas operações, que a gente consiga realmente êxito em tudo que nós idealizarmos, tudo que nós fizermos aqui, há de dar certo, porque aquele ditado que a gente conhece, né? É impossível obtermos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, pessoal. Então, assim, durante muitos anos, muito tempo, a gente ouve muito falar, né, de influencers, de youtubers que vivem do mercado, e a gente acaba abrindo o YouTube e sempre vê aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas caras, os mesmos operacionais, as mesmas historinhas. Então, eu decidi realmente, esse ano, começar a compartilhar com vocês um pouquinho do meu operacional. Eu vivo realmente no anonimato, mas eu opero isso aqui, eu vivo disso, e eu quero que vocês escolhem aqui no canal. Então, para isso, vocês se inscrevam, deixe seu like, deixe seu comentário com sugestões de vídeos, para que a gente consiga fazer uma comunidade aí forte e bem legal, bem diferente de tudo que a gente tem visto aí ultimamente, porque realmente o trader, ele é um cara que realmente é solitário dentro do trabalho que nós exercemos, né? Acaba se tornando um mundo um pouco solitário, porque tem dias que eu fico aqui, da manhã, eu tento ficar até meio-dia, 1 hora, 2 no máximo, e fico no meu anonimato, não falo com ninguém, não converso com ninguém, porque a gente acaba operando de casa. Graças a Deus, assim, eu sou privilegiado, porque realmente eu trabalho de onde eu estiver com o meu notebook, eu faço o meu operacional e faço acontecer. Então eu peguei aqui um dia aleatório, no gráfico de 15 minutos do índice, por exemplo, no dia 13, tá? Eu botei para simular aqui, e aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aí, né, de como eu opero. Geralmente a minha mão aí é de 5 contratinhos mesmo, tá? Então, o que eu uso aqui, pessoal? Isso aqui é uma média 9, tá? Uma 9 simples, não é exponencial. E geralmente, como é que eu deixo as minhas entradas? Eu comecei, pessoal, ao longo de alguns anos, né, estudando, noites realmente sem dormir, tentando entender candle por candle, como é que o mercado ele se move, como é que o mercado ele se desloca, né, de uma região, né, de suporte e busca uma resistência. E eu vi que realmente não bastava você só entender de suportes e resistências. Por quê? Você já aprendeu, você já ouviu muito falar, né, que aqui é uma resistência. E aí na resistência nós deixamos uma venda. E aí, pessoal, como eu aprendi, eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo no momento, eles acabam também fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros que eu há anos acabava cometendo. Deixava aqui uma venda e o mercado às vezes explodia e não respeitava a resistência coisa alguma, ou em uma área, né, de suporte. Enfim, coisas que realmente eu aprendi dessa forma. Então, como eu falo, é difícil, cara, a gente ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E eu, durante anos, eu comecei a estudar um pouco como o preço se desloca de uma região a outra e por que ele faz isso. Bom, é relevante suportes e resistências por um período, né, por um momento, até é relevante sim, porque é nessas regiões que se tem muitas negociações, né, onde fica realmente gravado os preços de mais brigas no mercado. Mas eu queria às vezes entender qual
qual era o sinal que, às vezes, em uma região de suporte e resistência, ele acabava, vamos dizer assim, não respeitando essas regiões. Por que eu deixava a minha venda aqui e de 10 vezes que eu operava assim, 7 vezes ele rompia e subia 300, 500 pontos acima, e às vezes o meu stop ficava sendo acionado a todo momento? Então, assim, o que eu hoje busco, tá, dentro do meu operacional? Primeiro de tudo, realmente é o mais importante, pessoal, é ter uma consistência, é realmente ter um plano de trading que eu consiga sim obter resultados que me façam viver disso aqui, né? A gente não pode se aventurar, a gente não pode alocar o nosso capital aqui dentro sem ter um plano, assim como qualquer negócio, né, que você monte aí fora. Você tem os seus riscos e você tem suas projeções, né, de ganhos, projeções essas de no final do mês você tem que pagar teu aluguel, pagar contas, e no final as contas precisam bater. A gente precisa tirar do nosso trabalho o nosso sustento. E se no final do mês as contas não baterem, fica difícil a gente ficar tirando dinheiro do nosso bolso, porque a gente não vai estar vivendo disso, né? A gente vai estar vivendo de uma mentira. E é o que mais nós vemos aí fora. A galera acaba realmente vivendo uma certa ilusão, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, primeiro de tudo, eu operava gráficos de 2 minutos, depois eu passei para o de 5 minutos, e eu comecei a perceber que nesses gráficos muito pequenos, eu saía desgastado no final do dia, e muitas vezes sem até mesmo dinheiro. E aí muitos falam assim: poxa, Paulo, mas você opera gráfico de 15 minutos, e aí os stops ficam muito longos. Ah, porque dá poucas entradas. Galera, o negócio não é que os stops fiquem longos demais, tá? Por quê? Porque eu preciso ter uma consistência. Não adianta eu operar um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 2 minutos, com um stop de 50, 100 pontos, e no final do dia eu acabar saindo negativo em 1000 pontos. Então eu prefiro colocar dentro do meu gerenciamento 3 stops de 300, que seja de 400 pontos, mas eu sei que no final do dia eu não vou conseguir operar 3, 4 vezes. Raramente vai acontecer isso. Por quê? Porque o gráfico de 15 minutos ele vai dar poucas entradas em relação aos gráficos de 5. Ao gráfico de 2 nem se fala. Então a gente com isso consegue reduzir as nossas perdas. Mas quando nós ganhamos, olha só, 855 pontos para 380 pontos. Então, assim, é mais do que 2 para 1, né? Então, se você perceber, eu vou fazer uma entrada e eu não vou ficar caçando outras entradas aqui. Não vou. Eu vou esperar realmente com muita paciência, com que o mercado ele me dê as oportunidades nas estruturas certas que eu procuro, tá? E se essas estruturas aparecerem ou eventos aparecerem uma vez, 2 vezes no dia, para mim tá ótimo. E se por acaso dessas 2 vezes, ou se de repente dessa única vez que apareceu esse sinal para mim durante o dia e eu tomar um stop, beleza, eu saí com 380 negativos, ao invés de sair com 1.000, 1.500 de stops. Entendeu, pessoal? Então, a gente consegue reduzir essa quantidade de operações devido a um gráfico ser operado um tempo maior, né? Então, olha só, eu vou simular hoje aqui para vocês esse dia aí do dia 13, né? 13/12, como exemplo para vocês. E eu quero fazer muito mais, galera. Eu, assim, de ontem para hoje eu acordei realmente com uma vontade, uma gana tão grande de fazer tudo diferente, né? Esse ano de 2022 realmente foi um ano de aprendizado para todos nós. E eu
realmente senti no meu coração de começar a fazer um trabalho mais perto das pessoas que têm essa vontade de aprender, que têm essa vontade de interagir, como eu também tenho. Eu sinto falta de trocar essa ideia com mais pessoas sobre operações, né? Então, a partir de hoje, eu quero poder, se não todos os dias, mas pelo menos quase todos os dias, poder acompanhar com vocês, até mesmo ao vivo no pregão, a gente começar devagarinho, fazendo algumas operações durante a manhã, para não chamar muita atenção, tá? Aí eu vou poder postar para vocês todos os dias um operacional, para a gente fazer uma comunidade forte, para nós fazermos uma identidade, cara, do nosso grupo, tá? Porque realmente o mercado ele já está cansado, cara. As mesmas pessoas, as mesmas ladainhas, os mesmos zum, o ano todo. Sai ano, entra ano, sai ano, entra ano. As mesmas pessoas, as mesmas histórias e nada muda, né? Eu tenho alguns amigos que operam sim, mas, cara, você quando vai conversar de trade, aí você vai conversar, eu não vou citar nomes, mas, cara, você viu fulano de tal falando? Isso, não sei o que, né? Sabe? É aquelas mesmas histórias, aquelas mesmas coisas, e no final, o cara, na verdade, ele não faz nada na real. Ele só opera e muito mal a conta teste. Por quê? Porque a corretora influencia o cara a fazer você abrir conta com eles. É o que eles querem, né? Então, na realidade, a preocupação deles não é o trader, na verdade. Não é você, o João, o Henrique, o Paulo, o Pedro. Não, eles querem você como cliente. Quanto mais vocês operem, mais eles lucram, mais eles ganham. E muitas pessoas não entendem isso, né? Então, sem mais delongas, vamos dar uma acelerada aqui, que realmente, olha só, uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Durante o dia, né, isso aqui fica às vezes maçante, cara. Você fica aqui o dia inteiro, né? Você fica aqui o dia inteiro operando. Cara, no momento, olha, são 10 horas da manhã. Nós falamos aqui 12 minutos e o mercado já rolou 1 hora. Mas imagina você analisando o mercado aqui durante 1 hora e você ter essa consciência, essa, entre aspas, frieza operacional. Foi lá, pegou o nosso gain. Essa frieza, ó, tô vendo mais uma entrada aqui. Essa frieza operacional de você ver o preço realmente, galera, se deslocar, tá? A favor, ao nosso favor ou até mesmo contra, e você não fazer nada, porque depois que você analisou o que está acontecendo, pessoal, a gente não tem o que fazer, né? Bom, se eu fiz a minha entrada aqui, se o meu stop é aqui, por que eu vou ficar mexendo no stop? Se o mercado vem contra, por que eu vou tirar o meu stop daqui e tentar descer um pouquinho mais na esperança dele não ir lá buscar o meu stop? Porque o stop é um stop de segurança. Se você calculou, pessoal, tudo direitinho, a tua entrada, o teu risco, o teu lucro, cara, se você projetou o teu lucro aqui, ó, aqui realmente, olha, é uma região de resistência. Então, essas regiões são justamente aonde o preço geralmente é impulsionado. E aí, pessoal, depois que ele é impulsionado, aonde geralmente ele vem buscar? Ele retrai nessas regiões de suporte. Só que eu ficava assim comigo, caramba, como é que eu consigo, de repente, antecipar, por exemplo, essa entrada aqui, ó, de uma quebra? Vocês vão ouvir, deve certamente ouvir muita gente falando assim. Deixa eu diminuir isso aqui, pessoal, para poder dar uma aumentada no gráfico. Vocês vão ouvir muitos falando assim, rompimento falso. Não é que tenha rompimento falso, cara. Por quê? Geralmente, para nós confirmarmos esses rompimentos nessas regiões, eu quero que o candle que rompa essa região, ele rompa com o corpo real, tá?
Eu não quero que ele rompa com sombra. A sombra só quer me dizer o seguinte, olha, o preço violou aqui, não teve força e voltou para dentro dessa região. Mas olha só, pessoal, mais importante do que isso, né? Nós sabemos que os suportes e resistências, eles são relevantes, certo? Então, se nós... Vou dar um pause aqui para tentar mostrar para vocês aqui. Era algo, cara, que eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso colocar isso em prática para o pessoal entender de vez. Não está abrindo aqui no diário, pessoal. É uma pena. Isso aí, quando tiver, olha só, quando tiver o mercado rolando realmente ao vivo, né, a Vera na conta real, eu vou poder mostrar para vocês, ou até mesmo, de repente, gravar aí uma aula para vocês sobre isso. Porque se vocês olharem, vamos dizer que isso aqui, o que eu queria mostrar para vocês lá no gráfico diário é o seguinte, que cada candle desse aqui, pessoal, olha só, cada candle desse aqui, uma máxima, um fechamento, uma abertura, uma mínima, tá? Eu vou falar sobre esse assunto agora, sobre máxima, mínima, eu acho que a maioria aqui já conhece, né? Sobre máximas e mínimas. Então, e aí eu comecei a perceber que no gráfico diário, se vocês estudarem um pouco no gráfico diário, vocês vão entender que uma máxima é uma resistência, que um fechamento, ou ele pode ser resistência ou pode ser suporte, dependendo da região do preço. Uma mínima pode ser um suporte ou uma resistência, depende muito da onde o mercado está localizado no momento, né? Uma abertura, ela pode ser considerada como uma máxima e uma mínima, isso no gráfico diário. Falei, caramba, e se eu trouxer isso para o gráfico menor, no de 15 minutos, será que isso funciona? E eu comecei a ver que funciona, pessoal. E funciona bem, né? Vocês percebam que eu fiz essa entrada aqui, ó, na máxima desse candle aqui, ó, negativo. Eu não faço entradas de rompimento de suportes ou de resistências, ou, por exemplo, aqui, ó, eu não faço entradas de rompimentos a favor da tendência, tá? Só porque ele rompeu uma máxima de um candle anterior, porque tem muitos aí que eu já vi que vendem até mesmo cursos operacionais aí falando, rompeu a máxima, a gente compra aqui e coloca o stop aqui e projeta o alvo um candle desse acima. Cara, e aí eu fico vendo quanta tolice o cara tá ensinando de forma errada, entendeu? Sem base alguma e por que disso. E na maioria das vezes, se vocês fizerem um backtest, vocês vão ver que esses rompimentos de máxima ou rompimento de resistência e suporte, eles dão errado. Eles dão errado, por quê? Porque a maioria das vezes acaba falhando. É um sistema falido, é um sistema que não dá lucro, tá? Por quê? Porque quando ele rompe uma região, por exemplo, como essa, e aí, ó, o preço ele acaba voltando contra o cara que entra aqui num rompimento desse. Olha isso, pessoal. Ele assume um stop aí de 600 pontos, cara. E muitas vezes para pegar muito menos, né? Então, considerando todas essas falhas operacionais, eu comecei a perceber o seguinte, que se eu espero com paciência, tá, o preço trabalhar em cima de uma região que eu vejo, bom, ele rompeu aqui, tá, mas como é que eu vou saber se realmente esse rompimento, esse próximo candle ele vai logo em seguida, e como eu faço para reduzir o meu stop, já que eu estou operando um gráfico maior, né? E aí eu comecei a perceber realmente que quando ele rompe, né, aí a troca de polarização, quando ele rompe um candle, por exemplo, estamos comprados, né? O mercado ele já abriu aqui com um gapzinho, quer dizer, quase sem gap, mas ele abriu com um candle positivo, já me avisando, me mostrando claramente que nesse dia
o mercado é para cima, tá? Então, o que a gente... Deixa eu botar aqui a minha saída. Eita, não deu nem tempo, olha. Caramba. Eita, chegou a entrar em leilão. Enfim, deixa eu acelerar aqui. Pra gente ir trocando essa ideia e eu ir conversando com vocês. Então, galera, eu comecei a ver o seguinte, que às vezes o cara até dá a entrada, né? Às vezes, pela sorte, a operação acaba dando certo. E às vezes o cara não sabe realmente aonde vai ficar o stop dele, se é um stop técnico, se é um stop financeiro, e aonde ele vai sair, né? Então, eu pensando nisso tudo, eu falei, caramba, eu preciso arrumar uma forma realmente de reduzir o meu stop, porque realmente o gráfico de 15 minutos, para galera que opera, como todo mundo aí, como a maioria da galera acaba operando, realmente o stop fica muito longo, fica muito pesado. Só que vocês entendam, olha isso, pessoal, 370 pontos para 370 pontos também, 360 pontos. Aí, essa operação aqui, basicamente foi 1 para 1. Mas olha essa operação aqui, que eu assumi 380 pontos, 370, e peguei aqui 870 pontos, né? E com 5 contratos, pessoal, olha só, 1.230, tá? Então, eu comecei a ver que assim, não adianta eu colocar em gráficos menores, olha o que a galera ensina aí fora. Ah, você opera o gráfico menor porque os stops eles ficam mais curtos. Cara, eu não quero saber se o stop fica curto. Eu quero saber se a minha operação ela vai ter consistência, porque não adianta eu pegar tipo 20 operações e tomar 15 stops. E aí no final, esses stops eles ficam muito maior do que o meu lucro. Então a conta não vai bater, pessoal. No final do dia, no final da semana, no final do mês, as contas não batem. Sinceramente, você não vai conseguir obter resultados fazendo as mesmas coisas. Vai entrar mais um ano e você vai ficar aí perdendo dinheiro até quando? Entendeu? Então, o intuito de hoje, eu começar a fazer essa série de vídeos justamente até mesmo fazer um operacional ao vivo com vocês, operar ao vivo aqui com paciência pela manhã, sem pressão, sem pressão de corretora, sem pressão de ninguém, é fazer o que eu amo, é fazer o que eu gosto e, acima de tudo, compartilhar com vocês. E quem quiser vir nessa jornada, se inscreve aí, tá? Pra gente poder ter um contato mais próximo, a gente conseguir ter essa aproximação através dos vídeos, através do day trade. E a consistência, ela vai vir através da tua persistência, da tua educação operacional, né? Porque não adianta você fazer as operações baseado no que os outros dizem e no que os outros acham, e se você realmente não tiver certeza do que você está fazendo quando você entra, por que você está saindo, por que você está entrando, aonde é o seu stop, quantos contratos, cara, fica muito duvidosa a operação, né? Fica muito complicado operarmos assim. Tem dias que eu fico aqui, pessoal, e eu vou operar uma vez, 2 vezes, às vezes nem uma vez, mas eu não saio da minha disciplina operacional. Por quê? Essa consistência operacional ela vem através do tempo. E o tempo vai te modelando. Por quê? Porque infelizmente a gente acaba aprendendo pela dor, né? E a dor de perder dinheiro. Às vezes aquele dinheiro que a gente não pode perder. E aquele tempo que a gente desperdiça estudando porcaria. Desculpe a expressão, mas estudando porcaria que não te levou a nada durante 1, 2 anos. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, realmente, cara, eu não tenho tempo mais para perder.
Eu não posso mais ficar aqui me aventurando tipo o dia inteiro e o meu dia não ter resultados que eu tanto espero, que eu tanto quero. Porque não vai ser, cara, a quantidade de operações que vai fazer a gente ganhar dinheiro aqui, pessoal, tá? Não vai ser. O que vai fazer a gente ganhar dinheiro aqui no mercado realmente é termos disciplina, é termos paciência para esperar as melhores oportunidades, né? E se essas oportunidades pintarem e às vezes por algum motivo, como por exemplo aqui, ó, ele não pegou aqui a minha entrada nesse candle. E não é por isso que eu vou sair vendendo. Bom, o meu ponto de entrada ele já foi, já passou. Ah, Paulo, mas ele desceu aí 500 pontos. Olha, jogou aí agora 800 pontos e eu fiquei de fora. Tá, você ficou de fora, mas olha só o stop que você evitou de tomar aqui de 1000 pontos. E se eu tivesse entrado aqui, meu stop seria de 300 pontos. Então, pessoal, entradas, elas vão ter a todos os momentos. Não te garanto todos os dias, todas as horas. Quantas horas você quiser por dia. Mas ela sempre vai dar uma oportunidade. Nem que seja 1 ou 2 vezes no dia, que para mim hoje é o suficiente. É o que importa. Vocês podem perceber que se fosse num dia normal aqui, cara, para que eu iria ficar aqui? R$ 1.230, me diz. Para que eu iria ficar aqui me sacrificando, brigando aqui, ó, 3h40 da tarde? Para quê? Me diz. Não iria, cara. Eu já teria finalizado a minha operação. Eu só estou fazendo isso aqui para mostrar para vocês como geralmente eu opero, a minha disciplina operacional, como é que geralmente eu estruturo essas operações. Ó, eu vou colocar o meu stop. Olha que stop, cara. Aí é onde que a galera fala assim, pô, no de 15 minutos você não vai pegar stop que menos que 300 pontos, é de 500, 700 para cima. Olha isso. Vamos ver. Opa, calma aí. Ó, eu tô explicando aqui para vocês, mas já poderia até sair fora aqui, ó, porque ele já, na verdade, já bateu o alvo aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já vou zerar aqui, porque olha só, o meu alvo realmente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, seria esse fundo aqui, ó. E ele já atingiu aqui, ó, nessa barra mesmo aqui ele já atingiu. Então não tem por que eu ficar aqui segurando a operação. Então eu vou zerar ela aqui. E já fizemos mais um dinheirinho aqui. Então quer dizer, 3 entradas, 4h10 da tarde, ó, R$ 1.620, né? Então assim, é difícil? Não é difícil, galera. Então eu espero que esse vídeo sirva como exemplo de um operacional limpo, sem muita enrolação, e que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido tudo que eu falei, que tenha sido de valor para todos vocês, tá bom, pessoal? O canal é novo, então vamos começar. Eu tô aqui na fé que vai dar tudo certo para vocês, para mim, esse novo ano que se inicia, e vamos com tudo, pessoal. Se inscreve aí e vamos que vamos. Até o próximo vídeo.